Fala, meu amigo caminhoneiro, minha amiga caminhoneira, passando aqui para te dar as 10 dicas para você contratar uma proteção veicular, beleza? Dica número 1 é entender e saber quantos anos de mercado que essa associação possui. Por que você precisa saber isso? Porque quanto maior o tempo de mercado que essa empresa tem, mais ela já está madura, mais ela já passou por todos os processos e mais também recurso financeiro ela já conseguiu nesses anos, beleza? Então vamos lá. Número 2, quantidade de associados. O que tem a ver a quantidade de associados em uma associação de proteção veicular? Lembrando que a ideia de uma associação de proteção veicular é o rateio. Então, quanto mais pessoas se tem, mais barato fica o prejuízo, né? Porém, quanto mais pessoas também se tem, mais recurso financeiro entra na associação e melhor a associação ela é financeiramente. Então, mais pessoas, mais recurso financeiro, menos pessoas, menos recurso financeiro. Então, sempre procura uma associação com maior quantidade de números de associados, beleza? Número 3, se é rateio ou parcela fixa. A ideia de associação é justamente o rateio dos prejuízos entre os associados. Porém, existem várias associações que trabalham no modo de parcela fixa e ela não tem a modalidade de rateio, tá? Ela tem um valor ali já padrão determinado de cada parcela e aquele valor ali ela vai te cobrar. A associação de rateio ela é o seguinte: se ela tem um prejuízo grande no mês, o seu boleto ele pode alterar muito, tanto para cima quanto para baixo, beleza? Então a dica número 4, você deve perguntar e deve analisar qual é o percentual da cota de participação. O que é a cota de participação? A cota de participação é a mesma coisa que a franquia no seguro. Então, muitas das vezes, algumas associações costumam trabalhar de 3% até 15%. Eu já vi até 15% para caminhões. Então, esteja muito atento a isso aí, porque quanto maior a cota de participação, mais você vai ter que pagar no caso de colisão. E existem algumas associações que cobram também a cota de participação em roubo, furto, colisão, PT. Existem associações que não cobrem cota de participação nesses casos, beleza? Então, a dica número 5. Dica 5. Em quais casos não é cobrado a cota de participação? Outra coisa que você tem que analisar com a associação que você vai contratar é em que casos que ela cobra a cota de participação. Existem associações que cobram só em caso de colisão. Existem associações que cobram em todos os casos. Roubo, furto, PT, ela cobra em tudo, beleza? Então, analise isso aí. Outra questão, dica número 6. Quantidade de guinchos por ano. Não necessariamente você precisa escolher uma associação que tenha 15, 12 guinchos por ano, porque a gente sabe que se um caminhão deu 12 guinchos por ano é porque esse caminhão não tá bom, certo? Então assim, eu acredito que no máximo 6 ali guinchos por ano já tá ótimo, que seria guincho de 2 em 2 meses. A gente sabe que um caminhão não dá guincho de 2 em 2 meses, tá? Então ali, no mínimo, eu acredito que no mínimo tem que ter 6 guinchos por ano, beleza? Outra questão muito importante que você tem que analisar, essa é a dica número 7. Dica número 7, se a questão do incêndio, se ela é somente em caso de colisão ou se ela é em todos os casos. Por exemplo, existem associações que cobrem incêndio somente em caso de colisão. Existem associações que cobrem incêndio total, ou seja, por qualquer motivo, pane elétrica, pane mecânica, aconteceu um incêndio, ela vai cobrir. Existem associações que não. E isso é um fato muito importante, que passa muito batido e que muitos consultores de associações que não protegem não falam, tá? Então, o que eu te indico, você leia o regimento, beleza? 8ª dica, muito importante também. Se aquela associação, se ela parcela a indenização.
Muitas associações, por não ter um caixa forte ali, não ter muito recurso financeiro em caixa, o que acontece? O associado foi lá e teve um PT, teve um incêndio e ele tem que ser indenizado. Algumas associações vão chamar ele e falar o seguinte: ó, a gente não tem todo esse dinheiro em caixa, a gente vai tirar aqui 5, 6 cheques e você compra outro caminhão com esses cheques, tá? Associações que não parcelam indenização são muito poucos, tá? Eu vou deixar o nome de uma aqui para você saber, uma que não parcela, que ela te paga totalmente à vista, beleza? A nona dica: pediu o regimento interno e leia e analise, tá? Regimento interno é onde determina ali todos os direitos e deveres, tanto da associação quanto o seu. Então analise, leia e faça ali a sua própria análise, beleza? Outra coisa, a dica número 10: pesquise sobre a diretoria e se as pessoas realmente são do mercado e se elas vivem disso. Por quê? Para não acontecer de você entrar numa associação que a diretoria mal vai na associação, que a diretoria tem outras empresas, outros trabalhos, ela não gera a associação. Quando você tem uma diretoria forte que trabalha dentro da associação, essa associação ela é mais sadia, ela é mais saudável, entendeu? Então é isso aí. Essas foram as 10 dicas para quem vai contratar uma associação de proteção veicular, beleza? Qualquer coisa, manda seu comentário aqui. Não esqueça, hein? Curte aí, comenta e já me segue aí no meu canal no YouTube, beleza? Grande abraço!